Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos estar falando aqui sobre qual é o papel das mulheres no ministério cristão. Muitos argumentam que as mulheres não podem pregar, que as mulheres elas não devem exercer funções eclesiásticas dentro da igreja, mas será que isso é verdade? Será que a Bíblia no Novo Testamento ela realmente ela proíbe as mulheres de se envolverem no ministério cristão? O que a Bíblia quis dizer quando a mulher estava se referindo à mulher ao ser submissa aos homens? Pois bem, se você quer ficar por dentro desse assunto, você quer entender realmente o que ocorria, eu convido você a ficar comigo aqui até o final. Mas antes de nós iniciarmos, deixa aí o seu like nesse vídeo. Quando você deixa o seu like, o YouTube ele vai fazer com que esse conteúdo apareça para mais pessoas. Compartilhe essa mensagem para o máximo de pessoas que você conseguir, seus amigos, parentes, familiares, amigos mais chegados. Compartilhe no WhatsApp, no Facebook, no Instagram e não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, pessoal. Rapidinho, vai e se inscreve, ativa o sininho porque você vai ficar por dentro de todas as novidades que são colocadas aqui semanalmente, tá certo? Bom, para nós iniciarmos o nosso estudo de hoje, o papel das mulheres no ministério cristão, nós temos o texto ali de Atos, capítulo 14, 23, que vai dizer o seguinte: em cada igreja, a eleição de presbíteros. Vou pegar apenas o trecho aqui para nós fazermos aqui uma pequena análise. Presbíteros. Você veja que hoje nós nem utilizamos essa palavra presbítero. Muitos colocam como pastor, né? Já generalizam como pastor, mas propriamente o Novo Testamento ele fala mais de presbíteros do que propriamente pastores. Então, presbítero significa homem idoso. Se dedicava à direção das congregações, ao ensino da doutrina e à pregação do evangelho. São mencionados no Novo Testamento em várias passagens. Quem quiser, lembrando que quem quiser adquirir esse esboço com toda essa informação que vai estar sendo passada aqui, você pode entrar em contato comigo aí. Na descrição do vídeo tem todas as informações aí para você entrar em contato comigo, para você adquirir esse esboço. Você vai estar ajudando o meu trabalho e vai estar adquirindo também um conteúdo de qualidade. Tá certo? Então aí a palavra presbítero, ela significa homem idoso. Na Septuaginta, toda vez que a Bíblia ela menciona ali ancião, ela traduzia como presbítero. Então nós temos essa expressão aí dentro desse texto. As mulheres desempenhavam papéis proeminentes entre os apóstolos. Nós temos entre essas mulheres várias que foram mencionadas, tá, pessoal? E entre elas nós temos ali, ó, Dorcas, Maria, mãe de Marcos, Lídia, Damares, Priscila, nós temos Febe, Maria de Roma, Júnias, Trifena, Trifosa, Perside, Júlia, irmã de Nereu, Evódia e Sintique, Ninfa, Lloyd, Eunice, Áfia, Cláudia. Ou seja, essas mulheres elas não foram citadas por conveniência. Se o autor dos evangelhos ele citou das cartas, eles citaram essas mulheres, é porque alguma coisa tem que se prestar atenção em relação a elas, tá, pessoal? Ele não apenas citou ali. 1 Timóteo 5,2 vai trazer a expressão aqui: presbíteras hos meteras neóteras hos adelfas em paze agneia, que significa presbíteras como mães, mulheres, jovens como irmãs em toda pureza. Presbíteras, forma feminina de presbítero. Então, ou seja, nós temos uma forma feminina, citando mulheres idosas aqui, presbíteras. Então, ou seja, por aí você já vê que já está sendo citado. Mas é só esse texto? Não. Tito 2,3. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. Presbítidas, que é presbíteras, é um harpax legômeno. No contexto também é usado outra forma, presbitas, com o mesmo significado de presbítera. Clemente e Orígenes atestam essa forma feminina do vocábulo, a serem boas mestres. Então, seja, até mesmo Clementes e Orígenes, que são pais das igrejas aí, atestam essa expressão realmente nos manuscritos gregos aí. Então, nós temos aí expressões que se referem a mulheres, a anciãs, que eles traduzem como mulheres idosas de forma tendenciosa
para apoiar o pastorado apenas masculino dentro das igrejas. Então fica aí para vocês, pastores, que gostam de dizer que as mulheres não podem participar do ministério cristão. Então, por aí, por esses textos, vocês já verem que existiam presbíteras, e presbíteros eram aqueles que tomavam conta de igrejas, tá? De congregações. Nós temos mulheres aí que tomavam conta de congregações. Então, nós temos traduções tendenciosas do português para apoiar doutrinas que já são aí apregoadas há muito tempo, que se você for pesquisar a fundo, não tem fundamento bíblico, tá, pessoal? 1 Coríntios 14, 34. Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Esse verso o autor usa o vocábulo gunaikes, mulher, esposa. A palavra se refere a uma esposa especificamente, não às mulheres em geral. Então, esse próprio vocábulo gunaikes, muitos colocam assim: conserve-se as mulheres caladas nas igrejas. Só que se você for pegar o contexto ali ele está mais embasando a questão de uma esposa, porque esse vocábulo gunaikes, ele pode significar não somente uma mulher, mas principalmente no sentido de esposa. Então muitos pegam esse vocábulo e traduzem como mulher, para dar o entendimento de que seriam as mulheres que deveriam ficar caladas, mas na verdade está se referindo à esposa. Se se refere à esposa, é a esposa de quem que estaria se referindo, não é? Então por aí já muda a questão. O próprio contexto, ao citar andras, marido, homem, limita o texto a uma relação entre marido e mulher, pelo motivo de a mulher ter de perguntar em casa para o marido. Não faz sentido a declaração ser a todas as mulheres. Então, seja, o próprio contexto ele pesa contra essa questão de que as mulheres devem ficar caladas, mas sim uma esposa, talvez a esposa que queira questionar o marido de uma certa forma que não seja adequada diante dos irmãos e das irmãs, e talvez era melhor ela chegar em casa e perguntar para o marido no particular. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 11. A mulher aprenda em silêncio com toda a submissão. São usadas as mesmas palavras gunaik e andras, homem, marido, e mulher, esposa, que conforme a forte tendência do contexto a se referir ao primeiro casal humano, esse contexto de 1 Timóteo vai falar sobre isso, impossibilita outra forma de interpretação que não seja a ideia de uma relação conjugal ou casamento. Então, outro contexto também, que é o 1 Timóteo 2,11, não vai se referir às mulheres no geral, vai se referir a um marido e uma esposa. Então, seja a mulher, ou seja, uma relação entre marido e esposa, não que todas as mulheres têm que aprender em silêncio, tá? Por aí já cai também mais um suposto ensino que seria heresia que estariam pregando dentro das igrejas aí, tá? 1 Coríntios 14, 34, 35. Esse aqui é clássico. Muitos gostam de citar esse texto, mas será mesmo que esse texto ele tem embasamento bíblico? Vamos lá. Ele vai dizer o seguinte, esse 1 Coríntios capítulo 14, 35, 34. Aliás, 34, 35. Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Então, ou seja, aqui novamente é um contexto o quê? Conjugal. Se você for pegar nesse texto, é um contexto conjugal. Mas será que esses versos fazem parte da Bíblia? Conforme aqueles que gostam de argumentar, utilizar esse verso para proibir as mulheres de falarem? O verso são acréscimos de copistas conforme uma série de testemunhas e manuscritos. Nós temos o Papiro 46, Códice Sinaítico, Códice Alexandrino, Códice Vaticano, vários manuscritos aí, bizantinos, lecionários. Nós temos versões da Ítala, da Vulgata, dentro do Siríaco, do Copta, Armênico, Etiópia, Geórgia, e tem os pais das igrejas também, Orígenes, Crisóstomo, Teodoreto e Pelágio. Então, conforme todas essas testemunhas, e se você for pegar aqui dentro da questão exegética, a sua distribuição, ou seja, dentro da distribuição aqui geográfica, você vai ver que não tem apoio esses versículos aqui de 1 Coríntios capítulo 14, 34 e 35. Então, ou seja, geograficamente esse ensino aqui era um ensino herético e não fazia parte da igreja, tá? Não fazia parte dos manuscritos, dos melhores manuscritos. O Códice Fuldense
é o manuscrito da Vulgata do sexto século. O texto segue até o final do capítulo, no verso 40, depois do verso 33. E o escriba inseriu uma marca que remete o leitor à margem inferior da página a que contém esse versículo. Então, ou seja, uma marca marginal. Está aqui a foto aqui do Códice, tá? Do Códice Fuldense. Quem adquirir esse esboço vai ter aqui essa informação. Tem tudo bonitinho, discriminado. Você vê que eu até marquei aqui para vocês verem aonde que está. Então, é uma nota marginal esse texto de 1 Coríntios capítulo 14, versículo 34 e 35, então não faz parte do texto bíblico. Alguns manuscritos e testemunhas inserem os versículos 34 e 35 junto ao texto. E nós temos alguns manuscritos, nós temos aqui os pais da igreja também, Ambrosiastro e Cedúlio Escoto, que trazem também. Os versos 34 e 35 é uma citação tirada de uma possível carta aos Coríntios endereçada a Paulo, o que explica a repreensão dos versículos 36 e 37. Uma tradução de 1924, a The New Testament in Modern English, de Ellen Barrett Montgomery, traduziu: em vossa congregação me escreveis, como em todas as igrejas dos santos, que as mulheres fiquem em silêncio nas igrejas, porque é vergonhoso que a mulher fale na igreja. Em 1 Timóteo 2, 11 ao 12, a palavra para submissão, sujeitar, é hipotag, obediência, subordinação, e nada tem a ver com ser inferior. A palavra dá a ideia de um oficial do exército que, embora não seja um coronel ou tenente, não é inferior aos demais, mas apenas desempenha uma função que não tem a mesma autoridade de seus superiores. Então esse é o sentido dessa palavra, tá? Não tem nada a ver com questão de ser inferior. Existia uma antiga ideia de que as mulheres tinham que se tornar homens para serem salvas, ou que as relações sexuais e o nascimento são maus, fazendo parte das coisas do mundo e não das de Deus. Por isso vemos textos aqui refletidos dentro do texto bíblico. Então tinha essa crença também nessa época, tá? A proibição para as mulheres não se referem às mesmas exercerem cargos na igreja, uma vez que em boa parte das escrituras as mulheres sempre desempenharam papéis ministeriais. Então tem textos tanto no Antigo quanto do Novo Testamento, tá? Para essa questão aí, para muitos que gostam de apoiar essas peculiaridades. O contexto das cartas de Paulo pesa contra a ideia das mulheres não poderem exercer cargos ministeriais, já que elas oravam e profetizavam, o que era clara evidência do cumprimento da profecia. Nós temos o texto de Joel, principalmente 2, 28 e 32, que fala que nos últimos dias os vossos filhos e as vossas filhas profetizariam, tá? Então nós temos esse texto aí também. O que implicaria não reconhecer o ministério das mulheres era não reconhecer que Deus estava cumprindo a sua palavra naqueles dias e, como consequência, ir contra o próprio Deus. Então quem não reconhece isso está negando essa profecia de Joel, tá? Conforme, uma vez que a pessoa acredite que a Bíblia seja inspirada por Deus, que toda a escritura é inspirada. Então você nega uma parte que Deus fala, se você acredita nessa doutrina aqui que as mulheres não devem pregar na igreja, tá? O próprio Paulo menciona as autoridades instituídas por Deus e o mesmo não faz questão de distinguir se será homem ou será mulher. Então tem todas as informações bibliográficas aí para vocês, de onde eu tirei tudo isso, tá? Então fica esse vídeo de hoje, eu agradeço você por ter ficado aqui até o final. Eu gostaria de pedir a você, curta, compartilha, comenta esse vídeo e se inscreve aí, pessoal, porque você se inscrevendo, você vai ficar por dentro de todo esse conteúdo que é colocado aqui semanalmente, tá certo? Um grande abraço a todos vocês, sucesso e até a nossa próxima oportunidade.